E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Biologia D. Na aula de hoje, a gente vai estar resolvendo exercícios sobre a primeira lei de Mendel. Primeira questão. Um estudante, ao iniciar o curso de genética, anotou o seguinte. Tem 3 anotações aqui, e o comando da questão pede para a gente falar em quais das anotações que temos a primeira lei de Mendel, ou seja, a primeira lei de Mendel está expressa em quais dessas anotações. Vamos ler uma por uma e ver quais delas falam sobre a primeira lei de Mendel. Primeira, cada caráter hereditário é determinado por um par de fatores e, como estes se separam na formação dos gametas, cada gameta recebe apenas um fator do par. A primeira ela fala da primeira lei de Mendel, essa primeira anotação aqui, porque é basicamente o que o Mendel concluiu a partir dos seus estudos com as ervilhas. Que cada fator, que no caso para a gente agora são os alelos, eles vão se separar, né? A gente tinha 2 fatores para cada característica e esses fatores eles se separam na formação dos gametas. É basicamente o que está escrito na primeira, por isso que ela está correta. A segunda diz o seguinte: cada par de alelos presentes nas células diploides separa-se na meiose, de modo que cada célula haploide só recebe um alelo do par. Essa também fala da primeira lei de Mendel e fala basicamente o que está escrito na primeira, só que com uma linguagem diferente. Ela já troca fatores por alelos, ela já fala que a meiose, né, que é o processo de formação de gametas, vai acontecer a partir de uma célula diploide, né, uma célula que tem o dobro do material genético, né, tem o seu genoma duplicado, tem 2 alelos para aquela característica. Fala que durante a meiose vai formar células haploides, que são os gametas, né, espermatozoide, óvulo. Então também está correta. A 2 também está falando sobre o mesmo processo que a primeira lei de Mendel. A terceira aqui, vamos ver. Antes da divisão celular se iniciar, cada molécula de DNA se duplica. E na mitose, as 2 moléculas resultantes se separam, indo para células diferentes. Essa terceira alternativa, ela fala coisas que realmente acontecem. A molécula de DNA se duplica, para que a gente tenha a formação dos gametas. Só que quando a gente forma gametas, né, que é o que a primeira lei de Mendel fala necessariamente, né, ela quer ver como que os alelos entram nos gametas, como que se dá a formação desses gametas a partir desses alelos. Aqui ele fala de mitose, e não é na mitose que a gente forma a gameta, é na meiose. Então, a 3 ela só está errada porque ela fala sobre mitose. E na primeira lei de Mendel a gente está interessado na meiose, no processo de formação de gametas. Então a correta aqui é a letra C, porque apenas a primeira e a segunda falam sobre a primeira lei de Mendel. Segunda questão. Se liguem, é uma questão do Enem. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. O comando da questão pede o seguinte: ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram genótipos e fenótipos o quê? Vamos entender o experimento. Ele pegou uma planta e clonou essa planta. Quando ele faz um clone, né, seja uma planta, um ser vivo, um animal, qualquer tipo de ser vivo, você vai produzir 2 organismos exatamente iguais na genética, geneticamente iguais. Então, a partir do momento que ele fez uma clonagem, o genótipo das 2 plantas a que foi clonada e o clone, elas têm genótipos idênticos, porque elas são geneticamente iguais, certo? E a segunda coisa que aconteceu foi, ele pegou essas 2 plantas e colocou em ambientes diferentes. Uma delas ficou exposta à luz solar e a outra ficou no escuro. A que ficou na luz solar, ela desenvolveu folhas verdes, e a que ficou no escuro desenvolveu folhas amarelas. Então, embora elas sejam clones, têm o mesmo genótipo, a característica visível, o fenótipo, né, no caso folha, a cor da folha, foi diferente.
Então a alternativa correta aqui é a que fala genótipos idênticos, porque elas são uma é o clone da outra, e fenótipos diferentes, porque a característica visível, no caso cor da folha, foi diferente porque a gente alterou o ambiente em que as duas estavam. A alternativa correta aqui é a letra B. Terceira questão. Usando seus conhecimentos de probabilidade, Mendel chegou às seguintes conclusões, com exceção de uma delas. Indique-a. Então a gente tem que encontrar aqui a alternativa que não é uma conclusão do Gregor Mendel. Letra A. Há fatores definidos, mais tarde chamados genes, que determinam as características hereditárias. Essa realmente foi uma conclusão do Mendel a partir dos seus estudos. Ela está correta. Letra B. Uma planta possui 2 alelos para cada caráter, os quais podem ser iguais ou diferentes. Isso também foi uma conclusão do Mendel. Lembre-se que ele trabalhou com ervilhas, que são plantas, e que ele definiu, que, por exemplo, a geração parental ela era pura, ela tinha dois alelos iguais. Já a F1 ela era híbrida, ela tinha 2 alelos diferentes. Então Mendel também concluiu isso a partir da sua primeira lei. Letra C. Os alelos se distribuem nos gametas sem se modificarem e com igual probabilidade. Para o Mendel conseguir chegar naquela proporção de 3 para 1 na F2, ele tinha que ter essa premissa aqui. Os seus cálculos matemáticos só funcionariam se isso fosse verdade. E o que significa o que está escrito aqui na C? Se a gente tem, por exemplo, uma planta azão-azinho, quando ela for formar gametas, 50% dos gametas vão ter o alelo azão e 50% vão ter o alelo azinho. E é exatamente isso que o Mendel concluiu também. E só assim daria certo aquela proporção do 3 para 1. Também foi uma conclusão do Mendel, a C também está correta. Letra D. Na fecundação, a união dos gametas se dá ao acaso, podendo-se prever as proporções dos vários tipos de descendentes. É exatamente o que a gente faz utilizando o quadrinho de Pinet, que é aquele joguinho da velha, que a gente faz e coloca os tipos de gametas de cada da mãe e do pai, dos 2 tipos de gametas, coloca e cruza e vê a probabilidade da geração descendente, o que vai vir ali na prole. A D também está correta. Então só pode estar aqui errada, não é uma conclusão do Mendel, a letra E, e vamos entender por que isso não é uma conclusão do Mendel, o que está aqui na letra E. Os fatores, genes, responsáveis pela herança dos caracteres, estão localizados no interior do núcleo, em estruturas chamadas cromossomos. O Mendel ele não sabia da existência de cromossomos, e que muito menos os cromossomos eles abrigavam os alelos. O Mendel chamava inclusive os alelos de fatores porque era algo que estava ali dentro das células, mas ele não sabia o que era. Então não foi uma conclusão do Mendel, a letra E realmente está correta no que ela diz, mas isso não foi uma conclusão do Mendel, veio depois de Mendel. Por isso que a alternativa aqui, correta, no caso, a alternativa que não fala uma conclusão do Mendel é a letra E. Quarta questão. A primeira lei de Mendel refere-se ao quê? Letra A. Ao efeito do ambiente para formar o fenótipo. Não, o Mendel não trabalhou com isso, a gente vai estudar isso aqui nessa frente, só que lá na herança quantitativa. B. A segregação do par de alelos durante a formação dos gametas. É exatamente o que a primeira lei de Mendel mostra, que a partir dos seus estudos, o Mendel mostrou que os gametas eles são puros, eles carregam apenas um alelo. Ou seja, que quando o indivíduo vai formar esses gametas, os seus alelos eles se separam e vão para gametas diferentes. Então a letra B é a que está correta. Vamos ver por que as outras não estão corretas. Letra C. A ocorrência de fenótipos diferentes em uma população. Isso também não foi o que o Mendel estudou. Isso aqui a gente vai estudar com detalhes em uma aula chamada Genética de Populações. D. A ocorrência de genótipos diferentes em uma população. Também não foi aqui também fala sobre genética de populações, Não foi algo que o Mendel trabalhou. E E. A união dos gametas para formar o zigoto. Não foi o principal do estudo do Mendel. A correta realmente é a letra B, porque a partir de seus estudos, Mendel concluiu que os gametas eram puros, ou seja, cada um carregava apenas um alelo.
Quinta questão. A fração que representa a heterozigose no cruzamento entre monohíbridos no modelo mendeliano é: letra A, 2/4, letra B, 3/4, letra C, 1/8, letra D, 1/4 e E, 1. Como essa é uma questão de fazer continhas, eu vou fazer ela na folha. Bom, a quinta questão aqui, ela pede a fração que representa a heterozigose no cruzamento entre monohíbridos. Primeiramente, indivíduos monohíbridos são aqueles que apresentam dois alelos diferentes, são híbridos, ou seja, são heterozigotos. Como a gente tem dois indivíduos monohíbridos cruzando, o nosso cruzamento aqui é o azão azinho por azão azinho. E ele pede a fração que representa a heterozigose a partir desse cruzamento, ou seja, quantos indivíduos heterozigotos vão ser formados a partir desse cruzamento. Para que a gente faça isso, a gente precisa utilizar a primeira lei de Mendel. Na primeira lei de Mendel, o Gregor Mendel concluiu que na formação dos gametas, os fatores se separam, ou seja, os alelos se separam durante a formação dos gametas. Então, a gente vai aplicar isso. Para esse indivíduo aqui da esquerda, os alelos vão se separar e ele vai formar gametas com alelo azão e gametas com alelo azinho na mesma proporção. Então, ele forma 50% de gametas com alelo azão e 50% de gametas com alelo azinho. E na direita aqui é a mesma coisa, afinal, os dois indivíduos têm o mesmo genótipo. Agora que a gente já formou os gametas, a gente pode colocar eles no quadrinho de Pinet e realizar o cruzamento. Então, você monta o joguinho da velha, coloca os gametas de cada indivíduo que vai cruzar, e daí você junta os gametas. Azão com azão dá azão, azão, azão com azinho, azão, azinho, azão com azinho, azão, azinho, e azinho com azinho, azinho, azinho. A partir de agora, a gente já pode resolver a questão. Ele pede a fração que representa a heterozigose nesse cruzamento. Ou seja, quantos indivíduos aqui são heterozigotos? A gente tem 2 indivíduos. 2 em quantas chances possíveis? 4. Então, a fração que representa isso é 2/4. O gabarito aqui é letra A. Sexta questão. Uma empresa agropecuária desenvolveu 2 variedades de milho, A e B, que, quando elas foram cruzadas entre si, produzem sementes que são vendidas aos agricultores. Essas sementes, quando plantadas, resultam nas plantas C, que são fenotipicamente homogêneas. Apresentam as mesmas características quanto à altura da planta e tamanho da espiga, ao tamanho e número de grãos por espiga, e a outras características de interesse do agricultor. Porém, quando o agricultor realiza um novo plantio com sementes produzidas pelas plantas C, não obtém os resultados desejados. As novas plantas são fenotipicamente heterogêneas e não apresentam as características da planta C. Têm tamanhos variados e as espigas diferem quanto a tamanho, número e qualidade dos grãos. Para as características consideradas, os genótipos das plantas A, B e C são, respectivamente, o quê? Bom, a primeira dica que ele dá para você resolver essa questão é que, quando ele cruza a planta A com a planta B, você forma a planta C totalmente homogênea. E o que significa ser homogêneo? Significa igual, basicamente. Então, se todas as plantas quando a gente cruza A com B, forma 100% planta C com genótipo igual, né? Totalmente homogêneo, significa que as plantas A e B elas são homozigotas. Porque lembre-se que no cruzamento do Mendel lá, quando a gente tinha o azão cruzando com o azinho na geração parental, 100% da prole ia ser azão-azinho, não tinha como ser outro, não tinha como dar outro resultado. E aqui é a mesma coisa, se ele fala que a planta C ela é fenotipicamente homogênea, significa
que as plantas mães, as parentais, elas realmente são homozigotas, elas têm alelos iguais. Então, no caso aqui, poderia ser a planta A, essa aqui, e a planta B, essa daqui. E quando elas se cruzam, a gente forma a planta C. Aqui a gente já matou a charada e já conseguimos responder. E aqui, né, só para vocês verem que faz sentido também, ele fala que quando a gente cruza a planta C com uma outra planta C, elas não são homogêneas. E se a gente fizer isso, realmente não vai dar o homogêneo, né? Se a gente cruzar azão azinho com azão azinho, o cruzamento da F1 lá do Mendel, vai dar uma proporção de 1:2:1 em genótipo, né, proporção genotípica, ou uma proporção fenotípica de 3:1. Então, você realmente não vai ter plantas homogêneas. Você vai ter plantas diferentes, heterogêneas. Vamos então responder aqui a questão. Os genótipos das plantas A, B e C são, respectivamente, da planta A, homozigoto, tem 2 alelos iguais, da planta B, homozigoto, tem 2 alelos iguais, e da C, heterozigoto. Então, aqui, homozigoto, homozigoto e heterozigoto. Alternativa correta, letra D. 7ª questão. As flores da planta maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. As flores vermelhas e brancas são homozigotas, enquanto as rosas são heterozigotas. Para se obter 50% de flores brancas, é necessário cruzar, letra A, 2 plantas de flores rosas, B, uma planta de flores brancas com outra de flores rosas, C, uma planta de flores rosas com outra de flores vermelhas, D, uma planta de flores vermelhas com outra de flores brancas, ou E, 2 plantas de flores vermelhas. Essa questão eu também vou resolver na folha. A 7ª questão diz que as flores das plantas maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. E que as flores vermelhas e brancas elas são homozigotas. Então, vermelhas e brancas elas são homozigotas, elas têm 2 alelos iguais. E que temos um terceiro fenótipo, que são as rosas, que são as heterozigotas. Então, as rosas aqui é o nosso azão azinho. Percebam que essa questão aqui ela traz algo diferente do que vocês viram na aula, né, com as ervilhas. Isso ocorre porque as plantas maravilha são um exemplo de dominância incompleta. A gente vai ter uma aula que fala só sobre dominância incompleta. Esse exercício aqui está meio jogado, mas para que vocês consigam resolver, e para não deixar ele em branco, eu vou resolver para vocês. Então, trata-se de uma dominância incompleta, que é quando o alelo dominante ele não domina completamente o recessivo. E é o que vai acontecer aqui. A gente tem, basicamente, um fenótipo intermediário entre o vermelho e o branco, certo? Que é o rosa. Então, o vermelho aqui seria, basicamente, o azão-azão e o branco, o azinho-azinho. E no meio dos dois, a gente tem o rosa, que é um intermediário entre os dois. E ele pede qual cruzamento é necessário para que a gente consiga ter 50% de flores brancas. É isso que a gente precisa achar aqui. E aí ele dá várias alternativas. A gente pode testar essas alternativas para ver qual que está certa, qual que vai dar, qual que na prole vai ter 50% das flores brancas. Na letra A, ele fala 2 plantas de flores rosas. Se a gente cruzar duas flores rosas, a gente vai ter o cruzamento azão-azinho, azão-azinho. Então, aqui é a alternativa A. Esse cruzamento é o famoso 1:2:1 na proporção lá genotípica. A gente tem um azão-azão, 2 azão-azinho e um azinho-azinho. No caso aqui, a gente vai ter uma vermelha, 2 brancas, uma vermelha, 2 rosas, perdão, e uma branca. Então, a gente tem aqui apenas 25% de flores brancas. A letra A não está correta. Vamos ver a letra B. Ele fala uma planta de flores brancas, então uma planta azinho-azinho, e outra planta de flores rosas, então uma azão-azinho.
coloca isso no quadrinho de Pinet, faz o cruzamento, coloca os alelos aqui no quadrinho, azão, azinho, azinho, azinho. Aqui a gente tem duas plantas rosas e duas plantas brancas. Percebam que metade da prole é branca. Então aqui a resposta certa é realmente a letra B. Vamos ver por que não são as outras alternativas. Na C, ele fala uma planta de flores rosas, então uma planta azão, azinho, por uma planta de flores vermelhas, o azão, azão. Joga novamente o cruzamento no quadrinho de Pinet. E a gente tem metade da prole aqui nesse cruzamento vermelho e metade da prole rosa, não tem nenhuma flor branca, a C também não pode ser. Então a A não é, a C não é. Vamos ver aqui a D. A D, uma planta de flores vermelhas, uma azão, azão. E uma planta de flores brancas, azinho, azinho. Aqui a gente vai ter apenas plantas heterozigotas, ou seja, apenas plantas rosas, nem aparece o branco aqui. E a última alternativa, duas plantas de flores vermelhas, o vermelho é o azão, azão, por azão, azão. Isso aqui você pode ver de cara, né, que não vai ter nenhuma diferença. Se eu montar o quadrinho aqui, não tem como dar outra coisa que não seja azão, azão. Então vai ser 100% azão, azão, que são plantas vermelhas. Então essa também está incorreta. O gabarito aqui é a letra B. Uma planta de flores brancas com outra de flores rosas vai produzir 50% de flores brancas. Oitava questão. Dois genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. Azão, dominante, determina a cor púrpura e azinho, recessivo, determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta. Quando a gente cruza um com azinho, azinho, dá 100% púrpura. Quando a gente cruza o 2 com azinho, azinho, dá 50% púrpura e 50% amarelo. Quando a gente cruza o 3 com azinho, azinho, dá 100% amarelo. Quando a gente cruza 4 com azão, azinho, dá 75% púrpura e 25% amarelo. Apresentam-se genótipo azão, azinho, quais linhagens? Essa questão aqui eu também vou resolver na folha. A oitava questão diz que em uma planta o alelo azão é dominante e define a cor púrpura. Então, indivíduos que têm a cor púrpura podem ser azão, azão ou azão, azinho. Já o alelo recessivo, ele determina a cor amarela. Então, indivíduos com o fenótipo amarelo necessariamente são azinho, azinho. Dito isto, ele apresentou aqui uma tabelinha com cruzamentos realizados. E ele pergunta quais dessas linhagens, aqui 1, 2, 3 e 4, quais dessas linhagens são azão, azinho. No primeiro cruzamento, ele cruzou essa linhagem número 1 com azinho, azinho e deu 100% púrpura. Se a gente cruzar, colocasse aqui um azão, azinho, nunca daria 100% púrpura. Porque quando a gente coloca um alelo recessivo aqui, no quadrinho de Pinet, ele vai se encontrar com outro alelo recessivo, veja só. Se a gente faz esse cruzamento aqui, azão, azinho, por azinho, azinho, quando a gente coloca os gametas no quadrinho de Pinet, os alelos recessivos vão se encontrar em algum momento. Então vai ficar aqui azão, azinho, 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 azão, azinho e azinho, azinho. O resultado não é 100% púrpura, é metade púrpura e metade amarelo. Então a linhagem número 1 não tem o genótipo azão, azinho. A gente está procurando as linhagens com genótipo
azão, azinho. E para fazer isso, basta a gente ver qual cruzamento foi feito e qual o resultado desse cruzamento. Na linhagem número 2, a gente cruzou aqui essa linhagem com azinho, azinho e deu 50% púrpura, 50% amarelo, que é basicamente o cruzamento que a gente fez aqui, o teste que a gente fez aqui, ó. A gente cruza uma linhagem com azinho, azinho, dá 50% púrpura e 50% amarelo. Qual linhagem é essa? O azão, azinho. Então, 2 com certeza é azão, azinho. A linhagem número 2 é azão, azinho, porque o resultado aqui bate com o que a gente encontrou. Na linhagem número 3, a gente tem o cruzamento dessa linhagem com azinho, azinho e deu 100% amarelo. Para isso acontecer, a gente basicamente precisa que essa linhagem também seja azinho, azinho. Porque lembre-se que o amarelo ele só é produzido quando você tem 2 alelos recessivos. E para dar 100% das possibilidades recessivo, a linhagem número 3 também tem que ser azinho, azinho. Então ela não é azão, azinho. A linhagem número 3 também está fora. Já a linhagem número 4, aqui a gente cruza ela com azão, azinho e dá 75% púrpura e 25% amarelo. E esse é o clássico 3:1 lá da primeira lei de Mendel, que é o cruzamento entre azão, azinho por azão, azinho. Quando a gente faz esse cruzamento aqui, a gente vai encontrar um indivíduo azão, azão, 2 indivíduos azão, azinho e um indivíduo azinho, azinho, proporção de 3 púrpuras para 1 amarelo, ou seja, 75% púrpura e 25% amarelo. A linhagem 4, ela também é azão, azinho, a partir desse teste que a gente fez. Então, o enunciado PET apresenta um genótipo azão, azinho. Quais linhagens? A linhagem número 2 e a linhagem número 4. O gabarito aqui é a letra C. Nona questão. Imagine que, no cruzamento entre 2 ratos de pelagem preta, característica dominante, nasceu um filhote de pelagem branca. Ao observar esse fato, podemos afirmar que A. Os pais do rato branco são heterozigotos. B. Os pais do rato branco são homozigotos. C. O rato branco é heterozigoto. D. O rato branco tem o mesmo genótipo dos pais, diferindo apenas no fenótipo. E E. É impossível que o rato branco seja filho dos ratos de pelagem preta. Vamos resolver essa aqui também na folha. A nona questão diz que no cruzamento entre 2 ratos de pelagem preta, que é a característica dominante, então aqui a pelagem preta é a característica dominante. Então, o indivíduo ele pode ser, para ele ser preto, ele pode ter o genótipo azão, azão ou azão, azinho. Nasceu um filhote de pelagem branca. Então, a partir de cruzamento entre 2 ratos de pelagem preta, então a gente cruza 2 ratos de pelagem preta e a partir desse cruzamento nasceu um rato branco. Como a pelagem preta é a dominante, a pelagem branca é a recessiva. Para ser branco tem que ser azinho, azinho. Ao observar esse fato, podemos afirmar o quê? Bom, como a gente sabe já os genótipos, porque ele disse no enunciado que o preto era dominante, o branco recessivo, a gente já pode tentar entender o que acontece, como que isso aqui é possível, né? Como que você cruza um rato preto com preto e dá branco. O branco aqui é azinho, azinho. Esse alelo azinho, ele tem que vir de um dos pais. E esse outro alelozinho também. Então, a gente já descobriu que um dos alelos de cada pai é azinho. Afinal, nasceu um rato azinho, azinho. O filho aqui, ele pega alelos que vieram dos seus parentais. Então, cada parental aqui vai ter um alelozinho. Para descobrir o restante, é só ver o fenótipo aqui dos pais. Eles são pretos e para ser preto, você tem que ter o alelo dominante.
Então o genótipo deles é azão azinho e o do filho ali azinho azinho. O gabarito aqui, então, é a letra A, pois podemos afirmar que os pais do rato branco são heterozigotos. 10ª e última questão. Um cruzamento de drosófilas, moscas da fruta, fêmeas de olhos vermelhos com machos de olhos brancos produziu, em F1, 100% de machos e fêmeas de olhos vermelhos. A seguir, o cruzamento de machos e fêmeas de F1 produziu, na geração F2, 75% de moscas com os olhos vermelhos, sendo que 50% eram fêmeas e o 25% eram machos, e 25% de moscas de olhos brancos, todos machos. Explique como surge essa desigualdade de fenótipos. Essa questão eu também prefiro resolver na folha. A 10ª e última questão é uma questão aqui da Federal, mas eu já vou avisando para vocês que é uma questão super avançada, porque ela fala sobre cromossomos sexuais, um tema que está na nossa 3ª apostila. Ou seja, essa é uma questão que não deveria estar aqui. Mas vamos resolver aqui para não deixar ela em branco. Então ela diz que um cruzamento de drosófilas, fêmeas de olhos vermelhos. Então a gente cruzou fêmeas. Quando ele começa a falar já de sexo, você já pode imaginar que tem a ver com cromossomos sexuais. Vocês vão entender isso melhor quando a gente estudar lá na 3ª apostila sobre herança sexual. Então, o cruzamento de uma fêmea de olhos vermelhos, então eu vou colocar aqui OV como olhos vermelhos, com machos de olhos brancos, machos de OB, que seria olhos brancos, produziu na F1, então aqui é a geração parental, e aqui é a geração F1. Produziu na F1 100% dos machos e das fêmeas com olhos vermelhos. A partir desse cruzamento, a gente já consegue perceber que o olho vermelho é dominante sobre o olho branco, já que a gente cruzou da geração parental dois indivíduos que têm fenótipo diferente, e na F1 apareceu 100% de um dos fenótipos. Então, o vermelho é dominante sobre branco. E aí, na F2, ele cruzou, dois indivíduos da F1 aqui, e na F2 apareceu o seguinte: 75% de todos, eles eram com olhos vermelhos. E desses 75%, 50% eram fêmeas e 25% machos. E os outros 25% de olhos brancos eram todos machos. Então, o que a gente percebe aqui? Que todas as fêmeas tinham olhos vermelhos na F2. E os machos aqui, metade tinha olhos brancos e metade tinha olhos vermelhos. Quando a gente tem uma diferença de fenótipo entre machos e fêmeas, significa que os alelos estão ligados a cromossomos sexuais. Afinal, em várias espécies de animais, e no caso da mosca da fruta isso também vale, o indivíduo que é macho, ele tem cromossomos, X e Y, são seus cromossomos sexuais. E a fêmea tem 2 cromossomos X, então ele é XX. E a partir disso aqui, a gente vai ter uma diferença na proporção entre machos e fêmeas. Então, quando a gente olha essa diferença, a gente já sabe que está ligado ao cromossomo sexual. E, anteriormente, a gente também já sabia que o fenótipo vermelho era dominante em relação ao branco. Afinal, na F1 só apareceu olhos vermelhos. Então, a gente vai colocar os alelos dominantes ligados aqui no cromossomo X.
Em vez de a gente escrever simplesmente azão, a gente escreve X azão, para indicar que o alelo dominante ele está ligado ao cromossomo X. Já no macho aqui, como ele tem um olho branco, que é o recessivo, então ele vai ser o XAzinho, e ele só tem um alelo X, então o outro alelo é o Y, e o Y não carrega nenhum alelo. Na F1 aqui, as fêmeas elas têm o genótipo XAzão, que veio da mãe, e XAzinho, que veio do pai. Para ser fêmea tem que ter 2X, então o pai deu esse X. E os machos, eles têm o fenótipo XAzão, porque veio um azão da mãe, e Y. Nesse sentido, dá para entender porque todos têm olhos vermelhos. Lembre-se que o azão representa a cor vermelha e o azinho branco. Como o azão, o vermelho, é dominante em relação ao branco, faz sentido que tenham dado 100% olhos vermelhos. Aqui a gente tem só mulheres com olhos vermelhos, mulheres fêmeas, né, na verdade, de moscas, e aqui só machos de olhos vermelhos. Agora, quando a gente cruzar esse indivíduo com esse, fazer o cruzamento da F1 e chegar na F2, eu vou fazer aqui o quadrinho, vou colocar apenas os gametas, ó, os gametas da fêmea aqui, e aqui os gametas do macho. Vai acontecer o seguinte: XAzão, 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 XAzinho, XAzão Y e XAzinho Y. Perceba que das mulheres, que são os indivíduos que têm 2 cromossomos X, que é o que determina o sexo feminino, todas vão ter olhos vermelhos, que é o que a F2 mostrou. Já dos machos, que são aqui, que estão aqui na linha de baixo, que tem o cromossomo Y, nós temos metade com a cor vermelha, com alelozão, e metade com a cor branca. Ou seja, também respeitando o que a F2 disse. Metade dos machos tem olho branco, metade dos machos tem olho vermelho. A partir de tudo isso, a gente consegue explicar como surgiu essa desigualdade de fenótipos na F2. Essa desigualdade ela surge porque essa característica aqui é um gene que está ligado nos cromossomos sexuais da mosca da fruta. Por ter essa diferença aqui de XX em fêmeas e XY em machos, a gente vai ter diferenças no fenótipo. Eu sei que essa questão aqui ela é muito diferente do que vocês viram na aula de primeira lei de Mendel. Vocês vão entender isso com muito mais detalhes na terceira apostila em uma aula chamada herança sexual. Eu só fiz a questão aqui para não deixar ela em branco, mas não se preocupem com ela por enquanto. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Agradeço a todos a presença e até a próxima. Tchau, tchau.